Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. Ah, desculpe, não vi que vocês estavam aí. Bom, para facilitar as coisas, eu vou começar pelo início. Aqui vai a minha autobiografia. Na verdade, ainda estou em dúvida se devo autorizar. Meu nome é José Evaristo Villa-Lobos Júnior, mas se preferirem, podem me chamar de Carlos Nobre. Nasci num 7 de abril de um ano que já vai muito longe, 1929. Sou natural de Guaíba AC, antes do Cheiro. Mas isso até me enaltece, porque tem gente que nasce em Antagorda, em Addis Abeba. Sabem, meu nascimento foi uma das coisas mais dramáticas daquela época. Lá pelas tantas, minha mãe, muito pálida, disse ao meu pai: "Ai, me segura que eu tô tendo um troço." Logo em seguida, nascia eu. E como nasci feio. Perto dos 20 anos, depois de servir na cavalaria, eu já falava praticamente tudo. Ovo, uva, vovô viu urubu. Virei barbado e já era hora de conseguir um emprego. Acreditem, virei radioator, galã. A paixão pela música me transformou também em cantor. Com esta característica, estamos anunciando ontem ao luar. Quem lhes fala, Roque Araújo Viana. E vamos receber a beleza, o encantamento da seresta brasileira, a sua paixão, seu romance, sua ternura, quando canta o seresteiro gaúcho, Carlos Nobre. Teu cantor, e manda ao menos, por favor, a graça de um sorriso teu. Sei apenas que o mundo foi conduzido à verdadeira justiça social graças aos grandes humoristas. Voltaire, Rabelais, Cervantes. Tu sabes que nós somos uma raça em extinção. O humorista é uma raça em extinção. E quando a coisa está muito triste, fora de nós não tem salvação. Assim, por que não ser um humorista e viver para fazer os outros rirem? O primeiro humorista brasileiro, refiro-me àquele índio que assistia ao desembarque de Pedro Álvares Cabral, sacudindo a cabeça e dizendo: não vai dar certo. Não vai dar certo. Nobre sempre tinha uma palavra inteligente para dar. Eu considerava ele único. Ele gostava de divertir o pessoal que estava em volta dele. O Nobre era um homem multifacetado. Ele me ensinou a ser alegre. Aquela alegria que ele transmitia era porque ele queria fazer os outros felizes. Eu acho o Nobre genial. Continuo achando. Porque tu sabe que fazer chorar é muito mais fácil do que fazer rir. Mas olha só essa gente, que maravilha que vocês estão aqui comigo. Virgínia, a grande companheira, o Jaime, que começou com o querido irmão Maurício Sirotsky na rádio de poste em Erebango. Erebango? É, Erebango mesmo. Dessa vez não é piada, pois é. De Erebango, eles levaram o jornalismo gaúcho para o mundo. Eu deixo a palavra com o Maurício, que tem toda uma crônica para contar da nossa radiofonia. Bem, Nobre, é evidente, disseste muito bem, teríamos uma crônica imensa para contar a todos nesta noite. Mas eu prefiro resumir da seguinte maneira: que passados 30 anos, eu estou aqui para confirmar que continuo amando você. Biaginho Sanzi, que para nossa sorte veio da Itália, trazendo boa comida, ternura e alegria.
O Marco Aurélio, com aquele jeitão preservando a quase extinta raça dos humoristas. E o Santana, que mantém a graça daquela penúltima página do jornal. O Dodô, irmão de sangue, para eu lembrar das minhas origens. E o Rock, o irmão de alma, um poema que se fez gente. São pessoas tão queridas e importantes que falaram tudo que eu acho que vale a pena contar essa história. Se bem que, para ser sincero com vocês, quem contaria melhor mesmo tudo o que aconteceu seria o Roquinho. Quando chegavam na casa dele, ou telefonavam para ele para fazer uma entrevista com ele, ele dizia: aguarde que eu vou falar com o Rock. Que o Rock sabia muito da minha vida. Então ele dizia: olha, vamos lá no Rock. Falar com o Rock vai contar a minha vida toda a você. Eu mandava mesmo o pessoal falar com o Rock. Todo mundo dizia que eu não era vaidoso e não fazia muita questão de aparecer ou aparentar. É verdade. Nunca dei bola para isso. Lembro que uma vez a Virgínia ficou assim comigo, do jeito que eu fui a uma festa muito importante. Ele foi receber os prêmios, era de São Pedro, parece. E estava com um sapato furado. Eu disse: mas como é que tu vai com esse sapato furado? E o Marco Aurélio, que sempre gozava o meu velho casaco de couro. Aquele casaco de couro, acho que ele usou desde que eu conheço ele. Inverno, ele põe aquele casaco de couro dele, entende? Aquele casaco de couro, se largasse, ele vinha sozinho, que depois ia pro copo, aquele casaco de couro dele. Acho que nunca me importei mesmo com as grandes vaidades humanas. Por isso que eu mandei muita gente na casa do Rock. Bom, ninguém obrigou ele a iniciar uma das mais exitosas carreiras do rádio no Rio Grande do Sul. Justo na Gaúcha, onde eu trabalhava. Aliás, tenho certeza de que ele começaria tudo falando das radionovelas. A primeira novela que estreou a minha participação na Gaúcha foi a novela Cuidado com o Destino, às 8 da noite, que era um horário nobre. Horário nobre. E nessa novela, como em muitas outras, atuava o Nobre. Atuava o Carlos Nobre como radioator e galã de novelas. Era um galã de novelas porque ele tinha uma voz muito bonita, o Nobre. Pois é, Rock. E essa de ser galã e ter a voz bonita acabou atraindo colegas de rádio. Foi a mais longa e bonita novela da minha vida. Eu fazia novelas também, tá? E a gente se encontrou. E começamos a namorar. A Virgínia tem razão. Que tempo romântico aquele. O tempo das serestas. Isso nunca podia acabar, porque tem tanta gente que participava daqueles momentos de pura poesia. O Nobre cantava muito bem. Era um cantor de música popular brasileira da velha seresta nossa. Essas serestas a gente acompanhava com felicidade, com prazer, né? Eu estou referindo isso porque possivelmente foi antes de eu casar. Se a minha mulher assistir, já estou liberado. Sou muito feliz de ter vivido naquele tempo. Era uma época onde nós íamos para um bar, tomar um chopp, conversar. E ainda por cima, tínhamos a sorte de encontrar e cantar junto com gente como Lupicínio Rodrigues. Nós fomos muito amigos de Lupicínio Rodrigues, como eu também fui. Então isso aí é um encaminhamento de mais de 30 anos de amizade, muito mais de 30 anos. Roquinho, disso a gente entende. Que relação mais pura que pode existir do que a da verdadeira amizade? Se não fosse isso, depois daquela serenata,
acho que tu não serias mais o meu amigo. Tu tá lembrando? De olhos brejeiros e bons. Os violões eram o Luiz Menezes e o Alfio Azevedo. E o Nobre cantando. À beira da janela da minha namorada. E eu fiz a homenagem, né? A minha querida namorada, uma serenata, aqui com o Carlos Nobre, com os violões tais e quais, né? E ela abriu a janela, umas 2 da madrugada, ela toda enternecida, né? E o Nobre começou a cantar. Começou a cantar, não sei o que ele não gostou, alguma coisa ele não gostou. E terminou com um palavrão. E eu, quando eu vi, eu estava sozinho, porque eles saíram os 3 caminhando rápido em direção à rua, né? E tinha um bueiro. E os 3 entraram dentro do bueiro, porque a mulher dessa altura, assim, mais ou menos, com os violões e tudo, né? E dando risada. E me olhava e dava risada. E eu plantado na frente da guria, né? Ela fechou a janela na minha cara, porque eu tinha namorada. Então ele passou anos, o jeito dele comigo, assim. Ah, estraguei a tua vida com aquela guria, estraguei aquele teu laboro, que desgraça que eu fiz pra tua vida, tudo conversa fiada. Essa ele fez. Fazer o quê? Tá feito. Fiz mesmo. Desculpa, Roque. Que bom lembrar do Alfeu de Azevedo. Que querido amigo, não é mesmo? Bom. E entre esses companheiros inesquecíveis, desde o tempo de jovem, que eu comecei aos poucos a minha carreira no humor. Isso estava no sangue. Nessa parte humorística, né, puxou do lado da família da minha mãe. A família da minha mãe, família Miranda, lá de Guaíba, vinha a ser parente do Barão de Tararé, o Aporelli, aquele, né? Aquele Barão de Tararé ficou famoso, o humorista escrevia, tinha um jornal A Manha, que sempre dava ali pau no governo de Getúlio Vargas, vivia preso, né? A família da minha mãe era formada por humoristas. Além do Barão de Tararé, meu avô foi um humorista nato. Daí, porque mais do que um humorista nato, sou um humorista neto. Ele estava ali iniciando na Rádio Gaúcha como cantor e como radioator. E já, claro, a percepção inata dele para o humor. Para fazer humor tem que ter talento, tem que ser inteligente, digamos assim. Então ele era essas coisas todas reunidas. Uma pessoa de muito valor e inesquecível, porque os leitores que o leram e que existem, que sobrevivem, até hoje se lembram dele. Eu acho que isso aí estava dentro dele, né, o humorismo. E ele criou um programa famoso no Rio Grande do Sul, naquela época não tinha televisão, era só programa de auditório de rádio, né, chamado Campeonato em 3 Tempos. Esse programa, o pessoal vinha para casa como fosse ver uma novela hoje, tem essas novelas, o capítulo final, o pessoal vem ligeiro para ver, parava Porto Alegre para escutar o programa. Aí, como esse programa foi criando muita audiência, né, e não podia mais ser feito no auditório lá do Edifício União da Rádio Gaúcha, aí começava a ser feito no Cinema Castelo. Assistir o Campeonato em 3 Tempos era uma risada só. Eram horários fantásticos em termos de audiência no Rádio Gaúcho, né? A rádio era uma coisa louca, tinha de sintonia esse programa. Foi o mais famoso programa dele. Mas todos os programas dele eram grandes programas de humor. O Nobre era rei do rádio. No rádio ele fazia como ninguém. O Nobre está marcado no humor com o maior humorista que tivemos aqui. Eu fazia os bonecos e o Nobre fazia o texto, aquele texto irreverente e, como sempre, não levando de culpado ninguém. Frente ao nosso microfone hoje o jogador Cuca, do São Borja. Tudo legal, Cuca? Felizmente aí numa fórmula tão grande que foi promovida a top. Porque ele ampliou esse humor em vários locais. Em rádio, em jornal, em televisão, em teatro, em clubes, em viagens. Era muita viagem mesmo. Em várias delas eu era acompanhado pelo Roquinho. E confesso que, pelo menos em uma vez, eu botei ele numa gelada, numa fria. Fomos fazer um show em Santa Catarina e eu
Só nós dois. Ele contando piadas, cantando anedotas, cantando, estava um violonista conosco, e uma plateia que não estava reagindo bem, não estava entendendo bem certas piadas do Nobre mais inteligentes, porque ele tinha piadas muito inteligentes, né? E o pessoal não estava apanhando bem a coisa. E o Nobre se irritava muito com isso. Ele queria o aplauso com todo o artista que é o aplauso, e eu apresentando. E eu estava sentindo que ele estava um pouco chateado com isso. Ele contava as coisas e o público reagia não muito assim apaixonadamente ao show. Ele olhou para o público seriamente e disse assim... Quando ele olhou seriamente, sem fazer piada nenhuma, eu pensei, o que foi acontecer aqui? Ele disse, querido público, eu vou fazer algo que eu nunca fiz em teatro, porque eu também faço mágica. Já contei tanta piada que eu vou fazer mágica. E ficou gente que levantou. O que ele vai fazer, né? Ele disse, nesse exato momento, eu vou desaparecer nesse palco. E saiu caminhando. Saiu caminhando os bastidores. E eu fico plantado no palco sem saber o que fazer. O que eu ia fazer? Dizer o que para aquela plateia? Ele sumiu. E ele me acenava dos bastidores. Depois ele veio assim para mim, porque diz, o que eu vou fazer? Eu saí, né? E teve outra boa com o Dodô lá em Bagé. Chegamos lá, tinha um show lá no clube lá dos Caixeiros Viajantes lá. Aí começou a gozar com a gauchada, né, aquele jeito. Aí entrou um cara na porta do clube lá e veio vindo com um terno e com a mão para dentro do terno. Aí ele fazendo o show e olhando e se aproximou. Tava ali mais uns amigos, disse, olha, fica de olho que eu não sei se eu ofendi, deve estar as filhas dele, eu disse alguma coisa que ele não gostou. Eu acho que esse cara tá armado. Pai, ele foi ficando estressado, né? E o cara se aproximando, e ele com o microfone contando a piada. E o cara veio, quando o cara chegou na frente dele, meteu a mão assim no casaco, aquela expectativa, né? Que o cara queria fazer, eu acho que dar um brinde pra ele, mas, pô, aquele momento ali, né? Aí o cara puxou do casaco assim uma garrafa de uísque. Estendeu a mão para ele, e ele estava naquele estresse, né? Naquele nervosismo, ele disse assim, não, tu guarda a garrafa que o exame de urina é só amanhã. Aí os caras começaram a rir, o homem saiu porta fora assim, né? O Dodô também estava junto quando o nosso querido tio Gastão morreu. Nessa família não interessava o momento. Tudo acabava em piada. Ele chegou lá com óculos escuros, estava chorando de óculos escuros assim, né? Um padre daqueles capuchinhos da igreja de Santo Antônio encomendando o corpo. Aí lá pelas tanto o capuchinho padre disse assim para a viúva, né, para a tia Cici. E alguém tem mais algumas palavras? E eu fechar o caixão. E ele gritou assim, imagina, os outras capelas lotadas, ele gritou assim, viva o tio Gastão, mas bem alto. E o pessoal no embalo, viva! Todo mundo saiu das capelas em volta para saber o que estava acontecendo ali. Ser uma comemoração, né? Olha, vou dizer, difícil mesmo de comemorar foi o que aconteceu nesse país a partir de 1964 com a ditadura militar. Se como Charles Darwin dizia, o homem descende do gorila, então não houve evolução alguma. O gorila apenas botou um uniforme. Quem lê entre linhas, lia no Nobre um texto que era muitas vezes mordaz com relação à ditadura e passava, né? A censura nem sempre alcançava as entrelinhas. O Nobre foi sempre muito corajoso nisso aí. Ele fez humor ousado na época da ditadura militar. Ele teve incomodações com isso, mas não voltou atrás jamais, nunca esmoreceu com isso, porque ele tinha um caráter muito forte. O humor na imprensa é necessário. Todos nós precisamos rir. Dizem até que a liberdade de um povo se mede por sua capacidade de rir. Portanto, quando vocês lerem as colunas como a minha,
devem rir para provarem que são livres. Quanto à liberdade de fazer rir, não sei bem. Uma vez ele foi interpelado numa redação, na época da Revolução, em que perguntaram a ele aquela história de fazer um sujeito ficar dedo duro. Um covarde fica, um sujeito que não tem um caráter bem formado, ele se entrega a isso, e perguntaram a ele se ele conhecia algum comunista. Como quem diz, vai nos contar o que tu sabes. Ele disse, conheço muitos. Se interessaram, né? Quem? Quem são? Marx, Lenin, Trotsky. Claro que era para ser preso quase dessa hora, né? Mas não o prenderam. Ou riram amargamente e foram embora, né? Porque viram que aqui não dá, né? Em 1985 veio a democracia e eu deixei de escrever. Que grande ironia, né? A dita que era dura ficou mole e eu parei. Como leitor fiquei órfão e como amigo também fiquei órfão. Conheci o Nobre, que era um amor, era simples. Foi um bom marido, um bom jornalista. Eu não sentei mais nessa mesa. Porque às vezes almoçava com ele aqui. Ele sentava aqui e eu sentava aqui. Nobre não morreu, ele continua. Como dizia um velho poeta, me lembro dessa imagem de um grande poeta, ele está encantado, né? Não morreu, ele ficou encantado, né? Não lamente estar ficando velho. Muitos não ficam. Senhoras e senhores, o espetáculo tem que continuar. Olha, revelação de um colono sem terra. Eu sou tão desgraçado que se eu fosse dois, o mais desgraçado ainda seria eu. Eu já tive grandes oportunidades, pelo menos em Buenos Aires, aprender boas anedotas. Com dois gaúchos que se encontram, você conhece essa? Dois gaúchos se encontram... Conta. Mírate, tu hermana se casou! Una pucha, no a la outra! No Brasil, 80% da população morre porque não tem atendimento do sistema de saúde. Os outros 20% morrem porque tem. Diz que esses tempos, num quartel de Porto Alegre, passou um pracinha e um sargento gritou: "Passa, seu nome! Jacob Blimbenberg, companhia Blimbenberg Limitada, Felipe Camarão, 114. Escândalo no jogo de xadrez. O peão comeu a rainha atrás da torre. Eu gosto muito de um sítio que estava com um carro com pisca-pisca pifado. E foi uma oficina de um mecânico português. E o chefe gritou: "Ô Manel, dá uma olhada no meu pisca-pisca que está estragado aí." Aí disse: "Entra aí no carro e liga o pisca-pisca." O cara ligou o pisca-pisca português lá fora. Está, não está, 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 está, não está.